Meus amigos, o sinal vermelho acendeu de uma vez por todas no comércio brasileiro e dessa vez nem a grande mídia conseguiu esconder. Em junho de 2025, o varejo levou uma pancada forte, a atividade varejista despencou e o primeiro semestre de 2025, de janeiro a junho de 2025, o varejo ainda fechou no vermelho. E você não precisa nem entender de gráfico, nem entender de economia para saber o que está acontecendo no nosso país, meu amigo. É só você andar na sua rua, em cada esquina você vai ver uma loja fechada, aluga-se, vende-se, shopping vazio, comércio vazio. Essa é a realidade do nosso país nesse momento. E aí vem os passadores de pano de plantão para dizer: ah não, Josué, as lojas físicas estão fechando as portas porque as vendas estão indo para a internet, as pessoas estão consumindo mais na internet. Só burro abre loja física, porque as vendas na internet estão, bombando. Será mesmo? Porque os dados que eu vou te mostrar aqui no nosso conteúdo de hoje dizem exatamente o contrário. O varejo físico caiu e o varejo digital caiu junto. Ou seja, o brasileiro não está comprando nem na loja física, nem na loja virtual, nem no Pix, nem no parcelado, nem no cartão de crédito. Tá tudo travado. Sabe por quê, meu amigo? Porque o povo está endividado, está sem crédito, está sem fôlego. E quem ainda tem um pouquinho de trocado guardado ali, tá com medo de gastar. A sensação é clara de que a economia brasileira parou e talvez a explicação esteja na própria matemática dos impostos do governo. O governo está espremendo tanto, mas tanto as pessoas com a quantidade absurda de impostos que talvez tenha passado do ponto. Será que o Lula extrapolou a curva de Laffer, cobrando tanto imposto que matou o consumo brasileiro, hein? O que você acha disso? Essa retração no varejo pode parecer somente uma linhazinha vermelha em um gráfico, mas no frigir dos ovos, cara, o que significa aqui na vida real? Significa menos dinheiro circulando, menos venda, menos emprego, menos produção e mais sufoco na vida real do brasileiro. E tem mais. Com as tarifas de 50% impostas pelo Donald Trump sobre os produtos brasileiros, você pode se preparar. Porque o que já estava ruim pode ainda piorar. Porque quando uma guerra comercial como essa bate na nossa porta e no momento que nós já estamos passando na nossa economia, cara, que é um momento extremamente desafiador, a gente vai ver aqui consequências gravíssimas no nosso agro, na nossa indústria e no bolso de quem já está apertado, que é o trabalhador brasileiro. O que está por trás desse colapso no varejo brasileiro, hein? Por que o comércio brasileiro está derretendo nesse momento e o que isso significa também na sua vida? Como que isso impacta direto no seu bolso? Hoje aqui no nosso conteúdo de hoje a gente vai trazer todas essas informações. Fica comigo até o final do conteúdo. Bom, meus amigos, vamos entender o que está acontecendo com o varejo brasileiro. O nosso canal é um canal sobre economia. E um dos principais subtópicos aqui do nosso canal é a atividade varejista, justamente por eu ser do varejo, por eu vir do varejo, né? Então, eu tenho negócio no mercado de varejo, então eu gosto muito de acompanhar, até porque o setor varejista, ele é um setor extremamente importante de uma economia, que é de onde se escoa a produção de um país. E se tem algum tipo de problema no varejo, acaba desencadeando uma série de problemas em vários outros setores. E a gente tem alertado há algum tempo sobre como que anda a atividade varejista. Eu sempre trago números e esse ano de 2025, particularmente, tem sido um ano extremamente, desafiador para o varejo, porque a gente está sentindo lá na ponta que as coisas estão muito difíceis. A gente conversa com outras pessoas, com outros comerciantes, e a gente percebe que as coisas estão extremamente complicadas. E se o varejo não está escoando, as pessoas estão comprando menos, uma série de outros setores acabam sendo prejudicados também. Olha essa matéria que saiu aqui no Poder 360. Varejo brasileiro registra queda de 4,2% em junho, uma queda forte em junho, diz o índice da Stone. Não é o índice oficial ainda do IBGE, o que a gente tem recebido são vários outros índices de empresas que atuam no setor principalmente do varejo, como a Stone, que é um meio de pagamento. Eles trazem meio que uma prévia para a gente dos números oficiais que serão divulgados dentro em breve pelo próprio IBGE. E os números não são nada animadores. Todos os 8 setores analisados apresentam resultados negativos, com móveis e eletrodomésticos liderando as retrações. O IVS, o índice do varejo Stone, registrou uma queda de 4,2% nas vendas do comércio brasileiro em junho de 2025. Ou seja, comparando junho com maio, junho teve uma queda de 4,2%, até porque, historicamente, maio é um mês que tem um pico de vendas por conta do Dia das Mães. E, historicamente, junho
é um mês de queda. Então, até aqui tudo bem, mas na comparação com junho de 2024, aí sim a gente está comparando 2 meses iguais, a retração foi de 4,6%. E isso, obviamente, chama muita atenção, uma queda muito forte. O primeiro semestre de 2025 também fechou com uma diminuição de 0,5% em relação ao segundo semestre do ano anterior, do ano de 2024. Todos os 8 setores analisados já apresentaram resultados negativos para o mês. Separando por canal de vendas, vamos comparar aqui o comércio digital com o comércio físico. Como é que foi a atividade varejista na internet, hein? Teve uma queda de 4,5% em junho de 2025 e uma queda de 10,6% no comparativo anual. Ou seja, uma queda drástica nas vendas através da internet, cara, 10,6%. É uma queda muito forte. E tem muita gente que fala sem nenhum tipo de base, né, sem nenhum tipo de critério, que as vendas através da internet estão bombando, por isso que as lojas físicas estão fechando as portas, porque as pessoas estão comprando mais pela internet. Bom, os números mostram exatamente o contrário. Acabei de mostrar aqui para você que as vendas através da internet não estão indo bem não, meu amigo. Agora, as lojas físicas teve um recuo de 3,4% no mês e uma queda de 4% no ano. E os setores que estão chamando bastante a atenção são os setores sensíveis à renda, como supermercados e farmácias também recuaram, uma queda mensal de 3,7%, retração anual nos últimos 12 meses de 3,4% e um recuo semestral de 0,2%. Já os segmentos que dependem do crédito, que dependem de cartão de crédito para comprar, para parcelar, esses estão passando por um momento extremamente desafiador. E quais foram as maiores quedas? Os setores com as maiores quedas, o primeiro lugar aqui está para móveis e eletrodomésticos, uma queda de 6,4%, ou seja, são produtos de ticket médio mais elevado, são mais caros. Então, se quebrou um sofá, por exemplo, cara, bota um preguinho ali, bota uma madeira para segurar, a gente não vai comprar sofá novo, não. Ah, uma geladeira deu problema. Cara, ao invés de comprar uma geladeira nova, vamos chamar o técnico, vamos arrumar esse negócio aqui, a gente não vai comprar uma geladeira nova não, cara, nem a pau, tá muito caro. Material de construção também teve uma queda de 6,3%. Vai fazer reforma? Não, ninguém vai fazer reforma. Segura aí, a gente leva do jeito que dá. Mais para frente a gente faz uma reforma. Material de construção também está tendo uma queda aqui bastante forte. Outros artigos de uso pessoal doméstico com uma queda de 4,3%. Supermercado e alimentos, bebidas e fumo, uma queda de 3,7%. Isso aqui chama bastante atenção. Pessoas estão comprando menos alimentos, menos bebidas, menos produtos no supermercado. Por que você acha que isso está acontecendo, hein? E praticamente todos os estados tiveram uma queda forte, principalmente aqui, ó, Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Ceará, Mato Grosso do Sul, Piauí, São Paulo, ou seja, todos os estados tendo queda no consumo. Outro índice também que trouxe a queda no varejo brasileiro foi o índice IPV, Índice Performance do Varejo, mostrando que teve uma queda de 1,4% em junho de 2025, mas tem uma outra coisa importante nesse índice aqui, é como que anda a movimentação nos shoppings, no varejo, nas lojas, no comércio de rua no nosso país. Segundo essa matéria aqui, ó, a queda na movimentação foi de 11% nos shoppings e de 10% no comércio de rua. Em termos de receita, as lojas de rua recuaram 1,9% e as lojas de shopping recuaram 0,29%. A retração é atribuída à questão da sazonalidade, falta de datas promocionais, aos juros ainda elevados e ao alto nível de endividamento das famílias, fatores que continuam restringindo o consumo do nosso país. Obviamente, eu gostaria de saber a sua opinião aqui no meio do nosso conteúdo. Quero saber como é que anda a sua cidade, a sua região. Traz aí pra gente um termômetro, é importante pra gente compreender como é que anda aí na sua cidade, como é que anda o comércio. Você tem percebido que o comércio tem dado uma aquecida ou tem dado uma retraída? Como é que andam os shoppings? Estão cheios? Estão vazios? A sua participação é extremamente importante aqui para dar corpo para a nossa conversa. O nosso conteúdo é como se fosse um mural. A sua participação é vital aqui para o nosso conteúdo porque você traz para a gente a visão real do que está acontecendo nas ruas do nosso país. E um dos maiores problemas que pressionam o consumo no nosso país é justamente uma taxa de juros extremamente elevada, que é o que acontece aqui no nosso país. A gente tem uma taxa de juros na casa dos 15% nesse momento. O crédito fica caro. Quando o consumidor precisa parcelar a sua compra, né,
vai ver ali na parcela uma taxa de juros extremamente elevada, não vai compensar. Então, isso fica meio que impraticável. E quando se tem um governo que gasta muito mais do que arrecada, a gente tem uma taxa de juros sempre muito elevada, que é exatamente o que acontece nos governos Lula. Olha essa matéria que acabou de sair aqui na CNN Money. Taxa de juros média sobre os governos do presidente Lula é a maior do século XXI. A taxa de juros hoje é de 15%, mas o patamar médio da gestão atual é de 12,5%, se aproxima dos maiores já registrados no período. O recorde fica sob o primeiro mandato do petista, com a Selic em 18,7%. Ou seja, é o país do rentista, é o país que exporta juros. E isso é extremamente prejudicial para o varejo, para as empresas que atuam nesse setor e para as pessoas que dependem dos empregos no setor varejista. E isso, obviamente, acaba impactando no nosso PIB, na nossa produção. A prévia do PIB pelo Banco Central, que trouxe lá o índice IBCBR, já mostra um recuo. Olha aqui, prévia do PIB recua 0,7% em maio, abaixo do esperado, mostra o Banco Central. E o que tem contribuído para isso é justamente um cenário de política monetária restritiva, é justamente a questão dos juros. Crédito está caro no Brasil e as pessoas estão consumindo menos. E as tarifas do Donald Trump já têm impactado, inclusive, nas exportações aqui no nosso país. A abertura dos dados do Banco Central mostram que em maio, já foi um mês, no mês depois do tarifaço lá do Donald Trump, houve grande peso da agropecuária com queda de 4,2% do IBCBR sobre o mês anterior. O IBCBR da indústria, ou seja, a nossa indústria, também teve um recuo de 0,5%, enquanto o índice dos serviços ficou estagnado. E o mais assustador é que isso tudo está acontecendo sem nenhuma grande crise mundial ainda, não tem pandemia, não tem guerra estourando aqui dentro, não tem colapso externo acontecendo ainda nesse momento. O problema tá aqui dentro, cara. Tá aqui na nossa política econômica, na carga tributária insana, nos juros sufocantes e na falta de confiança. O varejo despencando do jeito que tá acontecendo agora, cara, é um aviso claro de que o Brasil, ele não tá andando de lado como muitas pessoas estão falando. Na realidade, o Brasil, ele tá andando para trás. Enquanto o governo tenta maquiar os dados com narrativas, quem tá no chão da loja, no balcão, na entrega, no caixa, sente a verdade na pele. É gente sendo demitida o tempo todo, loja fechando, estoque encalhado, consumidor sumindo. E agora, com as tarifas dos Estados Unidos, pode piorar ainda mais. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa. A gente ainda tem muito o que conversar aqui no campo dos comentários. Deixe a sua opinião aqui embaixo no campo dos comentários. Eu quero saber o que você acha disso tudo. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que a gente trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, meu amigo. Pode ter certeza disso. Então me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas, compartilhando com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço. A gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.